Pessoal, mais um Sevencast. Hoje a gente está recebendo aqui Josué, correspondente bancário. A gente vai falar muito sobre financiamento imobiliário. Josué, satisfação estar aqui falando contigo. Prazer, meu amigo. Meu primeiro Sevencast, né? Primeiro de muitos. Então vamos tirar todas as dúvidas do pessoal aí. Vamos lá. O pessoal mandou muitas dúvidas hoje para mim. Eu queria começar esse podcast aqui a gente falando sobre a diferenciação aqui das faixas de renda e das diferenças do valor dos imóveis, das faixas de renda, quem é que se enquadra, quem é que não se enquadra. Por favor, faixa um, faixa 2. O Mercado Movido hoje está dividido em 4 faixas de renda, né? Faixa um e faixa 2, que contempla imóveis de até 210 mil em Guanambi. Na verdade, não só em Guanambi, mas em cidades de até 100 mil habitantes. Para quem tem uma renda de um salário mínimo a 4.700, enquadra na faixa um e faixa 2. Então vai conseguir pegar um subsídio ali, em média, 30 mil, 35 mil, no máximo. Então vai depender do perfil familiar. Se a pessoa ela é casa civilmente, se ela tem dependente ou não. Isso tudo vai influenciar na hora do Tudo financiamento. vai influenciar. Se ela tem a contribuição mínima de FGTS, 3 anos mínimos, com os registros consecutivos ou não, não precisa ser na mesma empresa, né? Então, assim, se a pessoa trabalhou 3 anos de empresa, mesmo que seja um ano em uma, 2 anos em outra, isso contando, dando 3 anos, ela tá. Isso. Exato. Vai ser contabilizado todos os registros que ela possui. Então, se ela tiver 3 anos mínimos, isso vai influenciar no subsídio dela Entendi. e no desconto também na taxa de juros. Então, na faixa um e faixa 2 você pode pegar um juros mínimo de 4,25 ao ano a 6%, né? Entendi. Nessa Taxa de média. juros. Taxa de juros, faixa um e faixa 2 varia nessa média. Agora, o faixa 3 já contempla outra faixa de imóvel, né? Outro Peraí, só padrão. para só pra eu entender. Faixa um e faixa 2 é até 4.700 de A renda, renda a renda. familiar, Quem tem isso. renda até 4.700 enquadra na faixa um, faixa 2. Exato. Até que faixa de valor de imóvel, quem ganha até 4.700 pode financiar? Isso, como eu mencionei, a 210 mil. Até 210 mil. isso. Mesmo que a pessoa receba R$ 4.500, ela pode financiar um imóvel de até 210 mil. Sim, é o ideal para ela. Ela pode financiar um imóvel mais caro. Porém, ela não vai ter o desconto de subsídio, ela não vai ter uma taxa de juros tão atrativa. Ela já Entendi, vai contemplar em outra faixa de renda. Então, para ficar proporcional à renda que ela possui, aí o ideal seria até 210 na faixa um ou faixa 2. entendi. Agora, já na faixa 3 são imóveis de 211 mil a 350. Aí já vai ter uma taxa de juros de 7 a 8%, a depender se ela tem a contribuição mínima ou não do FGTS. E já são rendas de 4.701 a 8 mil. Então, quem ganha até R$ 8.000 pode financiar um imóvel até 350 mil, Sim, enquadrando nessas condições que você falou. exato. Aí Entendi. financia a cota de financiamento até 80% do valor do imóvel, independente da faixa, né? É a cota máxima. Quem recebe até 8.000 também recebe subsídio? Não, aí por quê? Porque o banco entende que essa terceira faixa já entra na classe média. Então Entendi. ela não já é um padrão, perfil de renda maior, né? Porque o banco entende assim. É claro que isso é definido pelo Ministério das Cidades, é um estudo, renda per capita da cidade e tal. Mas é porque o banco entende que quanto mais renda você possui, mais capacidade de pagamento você tem. Então, para quem tem uma renda de até 8 mil, ela entende que a pessoa tem capacidade de pagar uma entrada maior do que quem tem uma renda de 2 salários. Então não seria proporcional, né? Uma pessoa que tem 2 salários pagar, por exemplo, o mesmo juros, mesma entrada, para quem tem renda de 8. Entendi. Então por isso que ela classifica as faixas de renda, né? Para Entendi. ficar proporcional. Então, a gente falou faixa um e faixa 2. Falamos a faixa 3, quem recebe até 8.000, imóveis de até 350 mil. E tem o faixa 4 também, não é isso? Isso. É o faixa 4, a nomenclatura dele é classe média. Classe média. Isso. Aí essa é uma nova faixa de renda que foi implementada recente, que já é para quem tem rendas de 8 a 12 mil, é bem específico essa faixa de renda, e os juros fica 10% ao ano. Então já aumenta também os juros. Porém, o valor do imóvel é até 500. Até Então já é 500 mil. um outro padrão de imóvel, né? Agora é importante ressaltar que não é todos os imóveis que vão enquadrar nessa faixa. Porque além do cliente ter essas condições de enquadramento e o imóvel específico no valor, não é só isso que vai enquadrar ele para o financiamento. Por exemplo, uma das regras principais, o próprio imóvel tem que estar localizado em rua pavimentada, a documentação na PJ. Isso varia de cidade para cidade, por exemplo, em todas as cidades, para você financiar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, a rua tem que estar pavimentada, é isso?
Se for imóvel novo, sim, é uma regra federal, é uma regra da própria Caixa. Entendi. Então, independente da cidade, exige a pavimentação se for imóvel novo. Agora, se for imóvel usado, que já é uma outra situação, aí já dispensa a pavimentação, né? Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, imóvel usado hoje não tem o mesmo limite de imóvel, já é menor e tal. De financiamento, você fala. É porque o banco ele prioriza imóvel novo no momento, né? Que é onde movimenta mais a economia da Incentivar a cidade. construção civil. Isso, exato. E o que é que diferencia, para o pessoal entender, imóvel novo de imóvel usado? Qual a diferenciação? Até onde um imóvel novo não é mais novo e passa a ser usado? Resumidamente, se o imóvel ele foi construído há menos de 6 meses, ele possui o habite, né, que é a licença para moradia que a prefeitura concede, Uhum. ele possa ser caracterizado como novo. Ele tem que estar regularizado, certo? No registro de imóveis, e possui o habite, que é o documento que a prefeitura concede, a prefeitura vai no imóvel, faz a vistoria. Então, se esse imóvel está construído há menos de 6 meses, com esse documento, ele pode ser caracterizado como novo. Então, peraí, vamos lá. O construtor finalizou a obra, regularizou tudo certinho, foi Certo, emitido o habite. E uma família financiou esse imóvel. certo. Com 2 meses, alguma coisa aconteceu, eles tiveram que mudar de cidade e eles estão vendendo esse imóvel. E uma outra pessoa vai comprar. Ele já está caracterizado como usado? Não, enquanto ele estiver dentro dos 6 meses de Ainda é habite, ele novo. é novo. Entendi. Apesar de ter sido usado. Usado no sentido da Já moradia. ter sido morado, né? Agora, se ele já possuir mais de 6 meses de emissão de habites e já tivesse sido morado alguém no imóvel ali, aí já pode ser caracterizado como usado. Isso vai depender da avaliação, né? Mas basicamente a regra mínima é essa, né? Entendi. Só mais uma coisa sobre o programa Minha Casa Minha Vida. É, eu vejo que as pessoas às vezes confundem o programa Minha Casa Minha Vida com algum outro tipo de programa do governo. Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida remete à casa que o governo possa dar, Os alguma casos coisa. populares. Exato. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa de financiamento, não tem nada a ver com um certo tipo de construção, de empreendimento, de nada Entendi. assim. Na verdade, assim, o programa Minha Casa Minha Vida, ele parte do recurso do FGTS. Então, do cada trabalhador que tem carteira assinada, que contribui mensalmente para o FGTS, uma parte daquele valor é destinado para moradia própria no Brasil. Então, o Então, governo, assim, todo mundo que contribui com o FGTS, uma parte desse FGTS uma vai ser parte, para incentivar isso. o financiamento. Por isso que a gente paga o imposto também. Porque uma parte desse imposto vai para moradia, outra vai para construção civil no Brasil e tal. Então, o governo federal destina uma parte para as moradias populares, onde a pessoa vai se cadastrar ali no benefício social, vai ser beneficiada e tal, sorteada. Só que é uma casa que ela mesma constrói. Vai ter um padrão daquele imóvel, construído em um bairro, né? Entendi, Um residencial, e a pessoa vai ser beneficiada. Então, são pessoas de baixa renda. entendi. Geralmente, mães solteiras, que têm filho dependente e tal. Aí, outra parte desse recurso, ela destina para o financiamento habitacional. Que é isso que a gente está falando aqui agora. Exatamente, que é imóveis individuais, que é onde você compra de um terceiro que construiu no padrão que o banco aceita aquele imóvel com garantia, e também empreendimentos. Mais uma coisa, ainda falando dessa diferenciação, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, o recurso vem do FGTS. Sim, Há outras formas de financiamento com outras formas de recurso também. Não é isso? O SBPE, por exemplo. isso. Já é outra fonte de recurso que é disponível para financiamento, só que muda totalmente as regras, né? O SBPE influencia valor de renda, influencia valor do imóvel, como é que funciona? O SBPE ele já vai ter algumas regras assim com mais exceções do que o Minha Casa Minha Vida. O imóvel pode ser até 1,5 milhão, né, para você financiar dentro do SFH, que é Sistema Financeiro Habitacional. E os juros também é diferente, por quê? O SBPE é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, já está dizendo no próprio Sistema nome, Brasileiro de Poupança e poupança e Empréstimo. empréstimo. Tinha que saber isso. Mas por que isso? Porque o recurso ele é do próprio banco, da própria Caixa Econômica. Ah, Não só da Caixa entendi. Econômica, todos os bancos Tanto que... é que a gente viu aí agora que eles, no final do ano passado, eles deram uma recuada com esse Isso, recurso, ficou mais difícil, aí agora eles reformularam, o recurso não está tão disponível assim, é por período, eu vi exato. isso. É por conta da questão de investimento mesmo. O banco ele recolhe através de aplicações. Então, se houver
liberação maior de recurso, menor de captação, ela vai limitar a liberação de Entendi. recurso, né? Então, assim, o Minha Casa Minha Vida vem do FGTS, Certo. É certo? um recurso federal, público, né? E o SBPE vem das transações que o próprio banco faz. Isso é um recurso privado. Por isso que o banco ele aumenta, a taxa de juros é um pouco maior comparado ao Entendi. Minha Casa Minha Vida, porque o risco desse crédito é maior para o banco a longo prazo. Então ele aumenta esses juros para ter a correção sobre ele, porque o banco vai emprestar a longo prazo, né? Geralmente um financiamento habitacional é 35 anos o prazo máximo. Exato. Então, como ele vai ter esse risco maior durante o prazo, ele aumenta os juros. Mas, porém, não tem tanta regra de aceitação do imóvel Não quanto tem tanta é uma coisa burocracia, acaba né? compensando a outra, né? Então depende Entendi. muito do perfil de renda da pessoa ali, da Entendi. necessidade dele, né? Então é isso. Minha Casa Minha Vida, tem faixa 1 e 2. Essas pessoas podem financiar imóveis até 210 mil. Tem um Exato. faixa 3, que são pessoas com faixa ali de até 8 mil de renda, podem financiar imóveis até 350 mil. E o faixa 4, que é o classe média, Isso. renda de até 12 mil, de 8 até 12 mil, pode financiar um imóvel de até 500 mil, certo? Exato. Exatamente. Agora sim, eu queria muita atenção nesse momento, eu queria que você explicasse para o pessoal todo o processo de financiamento, do início, parte de simulação, não sei, como é que faz para financiar um imóvel, chega aqui para você para conversar, José, como é que eu faço para financiar um imóvel, até o momento em que vai lá assinar o contrato com a Caixa e começar a pagar as prestações. Pronto, é simples. O processo não é tão complicado como as pessoas imaginam, não. Vamos lá, destrincha esse trem aí. Primeiro passo, como você disse, é a simulação. Porque, como eu vou comprar um imóvel, eu preciso saber quais condições que o banco vai me oferecer. Qual é o prazo que eu tenho máximo para pagar esse financiamento, qual é os juros que ele vai me cobrar anualmente, a porcentagem de entrada que eu tenho que passar. Muita gente às vezes confunde, como a gente falou que o recurso é do FGTS, muita gente já acha que o imóvel é da Caixa. Então, eu tenho que passar a entrada para a Caixa? Não. O imóvel é de um terceiro até então. Então, como é que funciona ali, ó? O imóvel custa X, o banco financia até 80% o imóvel novo. Exato. Os 20% é para quem construiu, é para uma incorporadora, é para um construtor, é isso. O construtor faz o imóvel, ele está vendendo por 210. Vamos colocar um exemplo aqui. Faixa 1 e 2 que a gente falou. Faixa 1 e 2. A entrada mínima é 20%, 42 mil, certo? Então o banco vai passar 168 mil ao proprietário do financiamento da pessoa e ela vai passar diretamente ao proprietário 42. Aí se ela tiver o FGTS, por exemplo, ela pode usar como entrada. Ela pode abater dessa entrada. O FGTS acumulado ali, né? Exatamente. Só que ela tem que ter as regras de enquadramento. Os 3 anos mínimos, residir na cidade onde ela vai financiar o imóvel, ou trabalhar na cidade. Então, o primeiro passo é a simulação. A gente faz a simulação, além de já vai fazer a entrevista de renda com o cliente, saber a necessidade dele. E se a gente não encontrar o imóvel que ele está procurando, a gente vai adequar um que enquadra na simulação, né? Porque muitas vezes a pessoa, por não ter a noção completa de como funciona, acha que o imóvel pode ser valor X, mas acaba sendo Y. É porque, assim, às vezes a pessoa tem uma renda que se enquadra em um tipo de imóvel e chega procurando por um outro tipo de imóvel que ela não consegue se enquadrar. Exato. É o momento de enquadrar o cliente também. A gente vai explicar para ele como é que funciona, porque às vezes pode estar achando que vai pagar um juros mais caro, assim que ele pode pagar um juros mais barato. Entendi. Então, nosso papel como correspondente é justamente conhecer o cliente, saber a necessidade dele e dar a melhor opção. Então, a gente faz a simulação, o cliente entendendo como é que funciona, a gente passa todos os custos de trâmite, transferência de imóvel, registro. E tão ciente, o próximo passo é fazer uma análise de crédito, para a gente saber se o cliente ele vai estar apto para financiamento, né? Para fazer uma análise de crédito, ele paga alguma coisa? Inicialmente, não. Que é uma, Então re- ele. é uma avaliação interna que a gente faz para justamente verificar qual é a capacidade de pagamento que o cliente tem atual. Então, nessa avaliação, o sistema automático ele vai verificar o histórico do cliente no Banco Central, no sistema externo, se ele possui alguma pendência ou não. É o momento do banco conhecer o perfil do cliente. Por isso que é importante, para quem deseja financiar, independente se for Minha Casa Minha Vida ou não, ter um relacionamento com o banco. Ter o histórico, né? Porque se a pessoa não movimenta no sistema bancário nada, ou não compartilha os dados com o banco que ela quer o crédito, o banco não vai saber o histórico dela, não vai poder liberar o crédito. Acontece bastante isso. Entendi, por exemplo, a pessoa que vai financiar um imóvel pela Caixa, é interessante que tenha uma conta lá, o Uma conta que corrente, movimente um valor, tem uma aplicação, algum produto, porque o banco precisa. tem um relacionamento com o É, cliente. ela precisa ter a confiabilidade de liberar aquele recurso por tanto tempo, né? Certo. Então, Então, na simulação a gente não consegue saber algumas informações que o banco, na hora de fazer a análise de crédito, de fato consegue. exato. Porque a simulação é uma análise mais superficial. É onde você vai saber as informações básicas e basicamente saber qual imóvel vai enquadrar para você. Aí na avaliação quem vai conhecer a fundo qual é o perfil do cliente.
Então vamos lá, simulação para o cliente entender mais ou menos, você passa ali quais são os custos que ele vai ter com taxa de registro e taxas municipais. Fez a análise de crédito com o banco, com você, aprovou o cliente. E aí agora? Pronto. Aí a gente vai escolher para ele o imóvel, né? Aí tem correspondente que é imobiliário, tem uns que não são. Aí entra o papel do corretor também, né? O cliente ele tem a liberdade de ou comprar com o próprio correspondente que é corretor ou imobiliário, ou ele pode procurar de fundo terceiro. Entendi. Escolheu o imóvel, fechou a negociação. Com a documentação pronta, a gente vai solicitar a vistoria desse imóvel, porque a gente precisa saber se esse imóvel está apto para ser alienado ao banco, né? No financiamento. Tem algumas regras que a Caixa pede, né? Como eu citei, sendo a pessoa jurídica, ou pavimentado e tal. Então a gente vai solicitar a vistoria. Vai ao terceirizado da Caixa, faz a vistoria, e vai elaborar um laudo e dar o valor de garantia desse imóvel. Então, nós vamos olhar se esse laudo está dando validade para aquele imóvel para ser alienado ao banco. Esse laudo, quem produz ele é a Caixa Econômica. Tem a empresa terceirizada de engenharia que desloca até o imóvel, faz vistoria e libera o laudo. Eles dando o ok, manda para a Caixa, tá tudo ok. Isso. Aí nós, como correspondentes, estamos fazendo o processo, né? Todo o trâmite. Então, com o laudo validado, a gente vai finalizar a proposta do cliente, conforme a simulação inicial, já foi acordado com o cliente. A gente formaliza, manda para a conformidade final, que é a conformidade proativa, que eles chamam, vai verificar todo o dossiê, a documentação do imóvel, do comprador e do vendedor. Tem que estar todo mundo bonitinho ali. Tudo ok. Sem restrição. Tudo essa regularizado. questão da restrição, quem tem restrição no nome não financia. Já trava lá no começo, não é isso? Desde a avaliação. Aí vamos lá, o cliente trouxe a documentação para você, foi aprovado, aí a gente sabe que leva um tempo até a empresa ir lá fazer a avaliação, né, fazer todo esse processo. Acontece também a pessoa comprar, o imóvel não está pronto ainda, demora alguns meses. Essa avaliação, inclusive, vale 6 meses por conta disso, né? Entendi. Ela tem uma validade de 6 meses. E se por acaso, nesse período aí, foi aprovado, tá ali aguardando, né, a Caixa chamar a conformidade do contrato para poder assinar, aconteceu alguma restrição no nome dela? Alguma coisa aconteceu? Não sei o que pode acontecer também de restrição nesse período, mas aconteceu e ela é travada por isso? É porque até então não tem contrato gerado. Então é proposta. Entendi. Então se o cliente, na avaliação de crédito inicial, aprovou, está tudo 100%. Mas até a contratação entrou uma restrição no CPF dele, ele não vai conseguir contratar. Só quando ele regularizar. Então vai ficar, enquanto tiver a validade do crédito, dos 6 meses, é o tempo que ele tem para regularizar. Entendi. Entendeu? Então regularizando, aí a gente contrata. Agora vai depender também, porque há alguns tipos de restrições, né? Tem restrições externas, que é SPC, Serasa, é mais tranquilo. Agora quando é uma ação com órgão federal, ou algum imposto que deixou de... Aí é um pouco mais complexo, porque leva mais tempo, aí a pessoa tem que aprofundar para saber onde é a restrição e tal. Tem muita gente que tem débito com fiéis, né? É o que mais tem. É o que mais tem. Eu recebo muito cliente com débito com fiéis aqui, aí eles têm que regularizar para poder fazer o financiamento, né? Sim, inclusive, é bem importante o que você falou, porque não se aplica só ao comprador. Porque o FIES se o vendedor também tiver... Porque o FIES é uma dívida federal. Então, é um financiamento federal. Então, vamos lá. Se o vendedor tiver uma dívida com o FIES, sei lá... Qualquer órgão federal... trava o processo. É mesmo? Não pode. Nenhum tipo. Nem... declarou imposto, mas não paguei. Acontece muito também. Ou não paguei um documento de carro. Imposto de renda, você fala, né? Qualquer dívida que a pessoa tiver com a União, não permite. Documento de carro também? De carro acontece protesto, né? Tem cartório, acontece Entendi. muito. E também o responsável técnico da obra. Entendi. Então vamos lá. Simulação, aprovação, análise do crédito para aprovação, aí entra a questão da avaliação, que também tem uma taxa, né? Que é paga. E deu tudo certo, aprovou, assinou o contrato, já foi? É isso? Assinou o contrato, aí o pós-contrato, que é a parte de registro, o cliente mesmo pode fazer, ele contratar um terceirizado. Despachante, né? Aí a gente indica, né? A depender tem o próprio correspondente que faz esse serviço. Inclusive aqui na Seven, a gente tem a equipe de corretores. Josué trabalha internamente aqui com a gente também, já faz todo esse processo de análise de crédito. A gente tem Hugo Reis, que logo vai estar aqui também explicando toda essa parte que a gente está falando agora de registro, viu? Tudo aqui na Seven você consegue fazer. Aqui na Seven é serviço completo. Ainda toma um café ainda com a gente. Então vamos lá, Josué. Assinou o contrato, você ia falando, tem essa parte dos registros e...
Para a Caixa importa essa parte, porque até onde eu sei, esse registro já era feito antes de liberar o recurso. É isso? Não, não exatamente. Porque assim, antes de liberar o recurso, o proprietário do imóvel vai regularizar esse imóvel perante os órgãos. Então ele vai regularizar com a prefeitura, com a Receita Federal e com o cartório. Entendi. Ó, eu construí esse imóvel nesse terreno, estou registrando esse imóvel. O que esse outro registro vai acontecer é o de alienação fiduciária. Ou seja, é aquele imóvel que está registrado, alienado ao banco. Entendi. Então, por que para o banco importa? Porque o banco só paga o recurso ao vendedor quando está registrado. Para não ter nenhum tipo de fraude, né? Entendi. Então, teve o registro, uma via para o cliente depois, outra vai para o banco. O banco vai ter outra conformidade, ela vai analisar também o contrato registrado no cartório, né? Porque é todo um protocolo de segurança, né? Entendi. Então o banco analisa para ver se está tudo ok que o cartório registrou, suas informações do contrato. Estando ok, o recurso é liberado. Só que tudo isso é de forma automática, não é burocrático, não. Entendi. E assim, todo esse processo que a gente falou, geralmente demora mais ou menos quanto tempo? A pessoa chegou aqui e foi tudo muito rápido. Viu a simulação, eu quero fazer, entrega a documentação. Quanto tempo mais ou menos isso leva? Todo o processo 30 dias úteis. 30 dias úteis, Se for um imóvel já tiver edificado, tudo registrado, certinho. 30 dias úteis. Então, assim, ela chegou aqui, entregou a documentação, aprovou certinho, sem restrição, Avaliação de fez a imóvel, avaliação, assinatura de contrato, registro de contrato, liberação de valor, 30 dias úteis. 30 dias úteis ela já tá. E lembrando que na SEB a gente acompanha tudo. Entendi. Desde a simulação até o recurso do vendedor ser liberado. E assim, quando ela chega aqui e fala assim, eu gostei da simulação, qual documentação ela precisa apresentar para poder fazer a análise desse crédito dela? O que é que ela precisa apresentar? Aí vai ser a documentação dos documentos pessoais, RG, CPF, a GCPF, Estado Civil, comprovante de residência e principalmente o de renda. comprovante de renda. Porque inicialmente na simulação não é obrigado você apresentar o documento de renda. Só as informações. Só as informações. Agora, na avaliação é diferente. É claro que a gente vai dar todo o suporte para o cliente. Às vezes o cliente não tem informação. Qual documento que eu preciso apresentar? Eu sou autônomo, sou empresário. A gente vai indicar os documentos Quem é necessários. autônomo apresenta o quê para poder... Então, o ideal é a pessoa declarar imposto de renda. Pela ter renda formalizada. Né? Se ela perder o prazo da declaração do imposto de renda... Então, é um pouco mais complexo. Porque assim, tem como você ter uma renda informal. Que seria o caso, né? Enquadraria como renda informal. Por exemplo, um vendedor ambulante, por exemplo. Isso. Aí ele vai precisar estados bancários ou fatura de cartão de crédito para ele comprovar que ele tem movimentação de crédito. Então, pera lá. Ele apresentou RG-CPF, comprovante de renda, estado civil, a certidão de casamento ou nascimento. Aí ela, com os extratos bancários, fatura de cartão, ele consegue comprovar a renda dele? Só que não vai caracterizar como renda formalizada, e sim informal. Qual a diferença? A diferença, assim, No financiamento. basicamente aqui, para o banco, a segurança maior é a renda formalizada. Então, quando a gente cadastra uma renda formal e faz uma análise, Que seria a declaração de imposto de renda. ou contra-cheque, ou prolabore, o sistema vai dar vai fazer uma análise mais minuciosa, né? Vai entender que a renda está declarada, então a seguridade de liberação é maior. Agora, se for renda informal, tipo assim, claro que tem os critérios de aceitação, mas comparado à renda formalizada, possa ser que não tenha o mesmo valor liberado ali. Talvez a cota pode ser um pouco menor. Pode ser um pouco mais... Porque o banco entende que não tem uma seguridade tão grande quanto a renda formalizada, né? Entendi. Mas é permitido, você pode apresentar o extrato, né? E assim, agora já é uma dúvida pessoal. Quais são as maiores negativas? O que é que faz mais reprovar assim, uma proposta de crédito dessa? Geralmente são esses tipos de restrições, por exemplo, com fiéis, que é muito recorrente. Ou a pessoa acontece uma coisa assim que é bem curiosa também, acontece muito. A pessoa fala assim, José, nunca tive restrição. Só que, às vezes, não aprova, não é só porque a pessoa não tem restrição. Se ela não tiver movimentado nada no histórico de crédito, ela não aprova. Entendi. Se ela não tiver uma conta corrente, não tiver um cartão de crédito... Se ela não, exatamente. Se ela nunca pegou um empréstimo e pagou certinho e tal. Se ela não tiver histórico, o banco, meio que você nunca teve restrição, o banco não vai liberar crédito. Entendi. Então, o que é importante? A pessoa manter idoneidade, ter tudo certinho o histórico dela e também movimentar. E não ter medo de cair para dentro do sistema financeiro porque, assim, brasileiro. Porque vamos parar para pensar. Você está pegando um empréstimo de 35 anos. O bem de garantia é um imóvel. Então, o banco vai ter os critérios de análise dele. Então, para um cliente que...
Ok, nunca teve restrição, mas também não tem histórico de crédito. Como é que o banco vai ter a certeza que, né, vai ter uma seguridade maior para liberar? Então, é importante ter esse histórico completo, a pessoa movimentar. Então, a gente faz também esse relacionamento antes de fazer uma análise de crédito específica da habitação. Ou não, a gente pode fazer junto, né? Entendi. Assim, se a pessoa chega aqui para comprar, ela fala, José, eu nunca fiz. Ali naquele momento já tem como ela contratar alguma coisa, abrir uma É, conta e já começa alguma... isso. Se for um cliente que, não, mesmo em outros bancos, nunca tenha movimentado, a gente indica primeiro fazer o relacionamento com o banco, com a abrir uma Caixa. conta corrente. Isso. Agora, se for um cliente que já movimenta em outros bancos, aí a gente pode já fazer uma análise imediata de habitação, porque é um cliente que ele tem histórico, né? Entendi. E aí a gente, obviamente, a Caixa vai ter os critérios dela também de relacionamento, a gente vai fazer junto. Mas já consegue fazer de uma forma mais imediata uma análise de habitacional, né? Entendi. E assim, alguns clientes chegam para mim e dizem o seguinte, eu não sei, aqui agora você vai me explicar. Eu quero comprar um imóvel, eu tenho renda para isso, minha renda é bacana para isso, não tenho restrição, mas eu não tenho dinheiro da entrada. É. Tem alguma possibilidade de um cliente comprar um imóvel hoje sem entrada? Então, O bichinho já está falando ali que não tem, né? por regra, o banco ele financia até 80%, né, do valor do imóvel. Aham. Então, Vamos falar de valor. O imóvel custa 210 mil. 80%, você falou 168 mil é o valor que ele pode vamos liberar. colocar aqui, ó, o valor de compra e venda do imóvel é 200 mil, 200 mil. certo? Se a pessoa não tem entrada, zero entrada, o que a gente pode fazer? É uma sugestão, não tem como dar certeza, né? Vamos trabalhar com o valor mais real aqui para Guanabi. O valor mais comum que a gente trabalha aqui, imóvel de 250 mil, por exemplo. O valor liberado, 80%, seria 200 mil. 50 mil seria a entrada, Certo. certo? Como é que ela conseguiria comprar de alguma forma que não usasse a entrada? Então, o imóvel tem que ser avaliado no valor suficiente para que 80% do valor de avaliação Supra os 250. sobre os 250. Então, um exemplo, o imóvel é 200 mil, se ele for avaliado 250, 200 mil é o crédito que vai ser 80%. Entendi. Então, o próprio crédito Já paga o imóvel. vai pagar o valor de compra e venda. É obviamente que no contrato vai estar maior o valor do imóvel, porque vai usar o valor de avaliação de garantia. Consequentemente, com isso, ele paga um maior valor, por exemplo, 250 mil é o valor dele, no valor de compra, o valor de avaliação dele é 250, só que esse contrato, esse valor de 250, ele vai na hora de pagar taxas, impostos, ele vai pagar em cima dos 250 mil. Exatamente, porque ele não vai ter entrada, mas ele vai pagar um pouquinho maior da documentação. Entendi. Então, uma coisa, assim, de qualquer forma, ele vai ter que pagar a documentação. O que vai acontecer é que vai aumentar um pouco mais do que seria se ele tivesse dado entrada. Entendi. Mas ainda vai ficar bem menor do que fosse uma entrada de 20% do valor da casa, né? Seria bem menor. E me dá aqui, qual é a dica de um bom perfil para comprador? Perfil bacana para uma pessoa comprar um imóvel. Não ter nenhum tipo de restrição, ter, como a gente falou, movimentação bancária e tal. E, se possível, ter uma renda formalizada. Então, se você é autônomo, né? José, não tenho um CNPJ, eu sou totalmente autônomo, sou um vendedor. Não tem MEI, não tem nada. Não tem nada. E acontece muito. Né? A informalidade no Brasil é muito grande. O que eu indico? Declaração de imposto de renda. Além da movimentação, declare seu imposto de renda. José, mas o imposto é alto. Talvez você não precise declarar total que você recebe, mas declara pelo menos o mínimo. Porque se você declara o mínimo tributável que o banco, que a Receita estabelece, né? O restante a gente pode colocar como mínimo informal para complementar. Mas por exemplo, a formalização da renda é muito importante. Abaixo da isenção, como você fala? Porque a cada ano a Receita Federal estabelece um valor mínimo, né? Esse ano foi quanto? Foi 2.824. 2.800. Então a pessoa fala, José, eu recebo 3 mil que eu tiro mensalmente. Declaro o mínimo, o restante a gente tenta complementar. Colocar ali extrato bancário, fatura de cartão. Renda informal. Mas se você tem uma renda formalizada, você transmite essa renda para a Receita, você vai ter um histórico também, entendeu? Então é importante. Mesmo que você não tenha pagado lá o imposto. O importante é você transmitir. Agora, assim, eu só não indicaria você fazer de forma retroativa. Se você fazer, por exemplo, fora do prazo, pagar multa, o banco não vai aceitar. Por exemplo, o prazo foi até dia 31 de maio. Exato. Se ele for fazer a declaração de imposto de renda agora já está fora do prazo. Aí já era. Então é importante estar sempre atento nas notícias, né? Entendi. Inicia em março e termina em maio o prazo. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco sobre financiamento de terreno e construção. Medições de obra, juros de obra. Explica um pouco pra gente aí como é que funciona. Porque eu sei que assim, essa parte, financiamento de terreno e construção, tem um prazo
né, até o construtor entregar o imóvel. Eu sei que nesse período tem envios de relatórios, tem taxas que a pessoa paga, né, que são juros de obra. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Para resumir, o financiamento de construção é bem parecido às características com um imóvel individual, um imóvel Valor pronto. liberado, você fala. 80% do valor do imóvel. Qual a diferença? O prazo também é o mesmo, 420 meses, que é 35 anos e tal. Os juros também. Qual a diferença principal? É a forma do trâmite. Se eu estou financiando terreno em construção, uma parte do recurso que eu estou financiando vai ser paga para o terreno. Então, se eu estou comprando um imóvel de 50 mil, 80% de 50 mil a Caixa vai pagar do valor de financiamento para o proprietário do terreno. O restante do valor vai ser destinado nas etapas da obra. Então, por que o banco libera o valor restante em etapas? Porque ela precisa acompanhar essa construção para ver se está tudo conforme o projeto inicial, para que tenha uma segurança maior para ela também. Então, a pessoa escolhe o terreno, faz a planilha de orçamento Quem dessa faz obra. quem faz essa planilha é a própria pessoa, o próximo? Não, ela tem que contratar um responsável técnico, no Um caso, engenheiro. engenheiro ou arquiteto. Então, junto com o responsável técnico, ela vai definir qual vai ser o projeto dela, o orçamento. Vai ser posto isso através de projeto, alvará, planilha. Então vamos lá. Vamos supor que o banco liberou 200 mil para ela, Certo. certo? Para ela construir a casa dela. Tem uma parte que é do terreno, essa parte do terreno é paga toda pelo financiamento, toda pelo banco, ou a pessoa tem que desembolsar algum valor para poder pagar? Então, na teoria, ela tem que dar 20% do valor do terreno, do recurso próprio dela. Entendi. Mas a gente pode fazer aquela mesma jogada da casa pronta, tentar avaliar um pouco a mais. Para suprir o valor. Exatamente. Beleza. Aí, então vamos lá. Liberou 200 mil, ela chama o engenheiro, o arquiteto, né, que você falou, e tenta enquadrar uma construção que fique dentro desses valores. Sim. Certo? Terreno, que dê para ela pagar o terreno, que dê para ela fazer a construção até o final. Isso. Nesse momento já fica tudo esquematizado até o final da obra, tem que ser gasto aquilo. Exato. Se houver, porque assim, não tem como também a garantia, a depender do prazo da obra, vamos supor que seja 12 meses. Pode ocorrer de ter uma alteração muito grande de material, de mão de obra. Oscilação, é isso? Pode oscilar. Se tiver uma oscilação, não tem como ela recorrer ao banco para pegar um valor maior. Porque já está alienado ao banco a construção. Ela vai ter que dispor de recurso próprio. Então é uma questão risco que ela tem que estar ciente que pode acontecer. Por isso que ela está contratando justamente um responsável técnico. Para que nessa planilha, essa gestão de obra, seja colocado também esse risco. Então, o valor de orçamento em si não pode ser muita risca do que realmente vai ser executado, porque pode ter alteração, não? Então, geralmente se faz com uma margem a mais, né? Tem uma margem ali para É, ela poder ficar resguardada desses valores que podem subir. Né? é claro que também o valor de metro quadrado é avaliado de acordo com a localização. Você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma casa de 210 mil para financiar no faixa 1, faixa 2, aqui em Guanabara, por exemplo, no bairro Ipanema. Entendi. Por quê? Porque o metro quadrado é muito mais caro do que se for no Renascer. Entendi. Então, por mais que você queira fazer uma casa pequena lá para financiar no faixa 1, faixa 2, não vai conseguir, porque na avaliação da garantia, o engenheiro da casa já tem um parâmetro já de avaliação. Então, isso também é importante. Às vezes o cliente quer construir num lugar específico, não consegue enquadrar. Então, a gente também orienta essa parte, né? Entendi. É aquela questão que a gente fala primeiro o que a gente pode e depois o que a gente quer. Exatamente. Porque assim, a pessoa pode querer uma casa no Ipanema, mas ela hoje tem que reconhecer que talvez ela não pode, mas ela pode construir no Renascer e que em outro momento ela pode vender essa casa, as coisas da vida mudam e ela pode vender essa casa e comprar uma no Ipanema. E a gente também orienta essa questão, né? Até de explicar do próprio bairro. Até em comparação com Ipanema e Renascer, Renascer é um bairro que tem valorização. Muito grande. Muito grande. Muito Então, grande. assim, às vezes a pessoa ela tem uma noção assim, o Renascer é muito distante ainda, não tem muitos imóveis, só que quando você olha lá, tem muito imóvel. Todos os lugares são distantes um dia e o outro vira cidade. Exatamente. Todos os lugares são Porque a cidade está em crescimento, né? Exato. E Guanabara é uma cidade que cresce muito. Sim. Cresce muito. Principalmente para aquele lado da cidade, né? Ali é onde mais cresce. E, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a amortização de saldo devedor. A pessoa vai lá e financia o imóvel, ela paga uma parcela de R$800, né? Inclusive, nesse mesmo tópico, eu queria que você explicasse duas diferenças, que é o sistema de amortização, né? O sistema SAC e o Price.
tem essas duas diferenças. E depois eu queria que você falasse um pouco da amortização. Por exemplo, se ela financiou o imóvel em 35 anos, se ela consegue, ela está pagando parcelinha por parcelinha, se ela consegue receber e pagar outra parcela e diminuir esse valor, como é que seria isso? Uhum. A parcela, para a gente entender melhor, a parcela é composta por 4 componentes. A parcela do financiamento. Uma parte vai ser a dívida, outra vai ser os juros, que é cobrado mensalmente, o seguro habitacional, que cobre morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, e a taxa de administração. Então, dos 4 componentes, somente uma parte dessa parcela é composta pela dívida específica. Então, vamos supor que a pessoa piche pela price, saque, que é o sistema de amortização constante. Ela está pagando decrescente o saldo devedor dela. A parcela começa um valor um pouco maior e vai decrescendo com o tempo. Por quê? Porque ela está pagando uma porcentagem da dívida dela inicial maior. Por isso que a saque começa mais cara e termina mais barato. Então, vamos supor que ela tenha 20% de composição de dívida na parcela da saque. O restante são esses outros componentes. E vamos supor que a parcela cheia, que a gente chama, né, que é a parcela composta, seja R$800. Então, ela pagou ali R$800 todo mês. Tá pagando ali. Então, ela tá sabendo que ela tá pagando, não é só a dívida. Tá pagando juros. Juros, mais encargos do que a própria dívida. Entendi. Então, Uma grande parte é encargo. Exatamente. Então, o que ela pode fazer? Ela pode antecipar a amortização somente da dívida. Então, não é que ela vai pagar a última prestação, como muita gente fala, né? Uhum. Eu posso pagar de trás para frente? Muita gente usa esse termo. Na verdade, não. Você está pagando a sua dívida mesmo. Então, vamos supor que ela pagou R$800 da parcela cheia e vai pagar mais R$200 de antecipação. Essa antecipação de R$200 específico vai ser exatamente nos 20%. Assim, não quer dizer que seja exatamente 20%, só um exemplo. Uhum. Pronto. R$200 vai ser abatido das próximas prestações. Então, vamos supor que os R$200 consiga amortizar 20% de 3 prestações. Então, ela consegue tirar 3 subsequentes. Então vamos lá. Se ela paga uma parcela de R$800 e ela tem ali... Vamos colocar que ela tenha mais 800. Se ela pagar esses 800 a mais, ela diminuiu umas 3 ou 4 prestações lá, não é isso? Nesse exemplo específico, é muito mais. Entendi. Um exemplo, com 800 eu acredito que chega a quase 12 meses de amortização. E tem alguma forma da pessoa, por exemplo, você falou que a parcela é composta por 4 componentes. A dívida, o pagamento da dívida, juros, seguro e taxa de administração. Seguro e taxa de administração. Há alguma forma de a pessoa não utilizar e qual a importância dela pagar realmente o seguro e a taxa de administração? Porque isso é redigido pelo Banco Central. Então é algo que já é lei mesmo. Não tem como a pessoa... ela optar, não. Porque o seguro habitacional ele é importante porque ele vai cobrir morte e invalidez permanente durante todo o contrato. Por exemplo, a pessoa está pagando o financiamento e tem um acidente, fica inválida ou chega a falecer e tem a família para poder pagar esse financiamento, ele é quitado. Então, aí por isso que é importante a seguradora. O Banco Central já exige que tenha por isso. A seguradora vai quitar a dívida para não ficar nem por herdeiro nem para a família a dívida. E o imóvel, apesar de estar alienado ao banco, ele não vai ficar com o banco. Ele vai para a família ou para o herdeiro. Então é muito importante pagar esse seguro, entendeu? Então não é opcional. Esse realmente é obrigatório. E ele é muito importante. Eu tive um caso de uma cliente, acho que uns 3 anos atrás, que infelizmente aconteceu nesse sentido. Ela financiou o imóvel e enquanto o imóvel estava em registro ainda, ela nem chegou a mudar para o imóvel, ela chegou a falecer. Foi na época do Covid. Entendi. Mas não lembro exatamente se foi o Covid, mas ela teve um problema de saúde. Ela ficou internada e uns 3 dias depois ela faleceu. Então, antes mesmo dela se mudar para o imóvel... Antes de pagar a primeira prestação. A seguradora quitou a dívida dela e ficou para a filha dela o imóvel. Mas por que aconteceu isso? Porque quando ela pagou a taxa de assinatura do contrato, que é justamente esses encargos que o banco exige, ela já pagou a primeira prestação do seguro. Entendi. Então, é muito importante, entendeu? Às vezes a palavra segura, a pessoa fica um pouco mais cismada para fazer, mas é muito importante. No imóvel, né? Sim. Então, assim, a pessoa tem lá o seu saldo devedor... Ou talvez até recebeu ali 5, 6, 7 mil reais e fala, não, eu vou amortizar. Ela pode amortizar tanto no tempo, sim, como na parcela. Não é exato, isso? Exatamente. Por exemplo, ela pode usar esse valor para reduzir a parcela e manter o mesmo tempo, ou reduzir o tempo pagando a mesma parcela, não é isso? Mas quando você opta pelo tempo, ainda a prestação cai mais um pouco ainda do que seria... Né? Então, assim, geralmente no tempo você tem um desconto maior, né? Se for comparar assim.
Mas você pode fazer também das duas formas. Você pode fazer uma amortização no tempo ou na parcela. Inclusive o banco não te limita a fazer isso por mês. Você pode fazer uma por dia. Um comando de amortização por dia. Só que o saldo devedor vai ser atualizado no próximo vencimento, né? Naquele mesmo dia ou dia seguinte, né? Olha, eu falei que tinha sido o último, mas eu queria falar mais ainda alguma coisa. Que eu li esses dias, você pode condicionar o seu FGTS para ele já ser abatido no valor do seu financiamento, é isso? Isso. Por exemplo, mesmo que não dependa de você pegar o dinheiro do FGTS e ir lá amortizar. Isso é recente também. FGTS no futuro. Mas também você pode usar, se você solicitar, a cada 2 anos, o saldo que você possui da FGTS para estar batendo também na dívida. Isso é Aí pode ser a importante. mesma forma, você pode escolher tanto na parcela quanto no prazo. E esse tipo de amortização não tem burocracia. Você mesmo no aplicativo da Caixa, então, um aplicativo Habitação Caixa, lá você consegue simular, inclusive, essa amortização. Antes que você efetue de fato, você Sim, consegue ver quais seriam os valores ali é a o serem melhor pagos. cenário naquele momento. E você mesmo pode solicitar naquele imediato ali. Se Pronto. vai ser FGTS, se vai ser recurso próprio. Então é bem bacana assim essa ferramenta que a Caixa implementou também. Pronto. Josué, a gente sabe que essa questão de financiamento e tal, ele está sempre mudando. Então, assim, um primeiro podcast, provavelmente vamos fazer outros. Foi uma Sim, satisfação estar aqui falando contigo e igualmente. aprendendo mais. Dia a dia a gente aprende muito. E aqui hoje ainda foi uma aula. Muito obrigado pela Pronto, participação. pronto. Eu espero que a gente volte para outros assuntos, né? Porque o financiamento habitacional é muito abrangente, tem muitos assuntos para ser abordados. E está sempre se atualizando Sim, também. tem muitas atualizações, então quando tiver outras informações, vamos voltar aqui para estar Com passando para certeza. vocês, pessoal. Valeu.